Você já se perguntou por que tantas vezes aqueles que trapaceiam, manipulam e passam por cima dos outros acabam chegando tão longe? Será que existe um padrão que favorece os mais desonestos, enquanto quem age com honra é deixado para trás? Hoje vamos investigar as raízes desse paradoxo e o que ele revela sobre o nosso mundo, nossa psicologia e, sobretudo, nossa própria moral. Fique comigo até o final para descobrir não apenas por que essas pessoas triunfam, mas também se esse poder, no fim das contas, é tão invencível quanto parece. No decorrer da história, líderes autoritários, negociantes inescrupulosos e manipuladores habilidosos acumularam riquezas e prestígio. Podemos apontar imperadores tiranos, magnatas sem escrúpulos e políticos que mentem sem hesitar, todos com grande poder. Mas por que isso acontece repetidamente em diferentes culturas e épocas? Em um nível profundo, a humanidade se desenvolveu sob condições de sobrevivência extrema. Quando os recursos são escassos, ser implacável pode gerar vantagem imediata. É duro admitir, mas o impulso pela competição muitas vezes recompensa quem não se prende a escrúpulos na hora de lutar por poder. Isso significa que a moralidade é uma fraqueza? Ou será que estamos enxergando apenas uma parte da história? Nós crescemos ouvindo que o bem sempre vence o mal e que a justiça prevalece. Esse ideal aparece em contos de fadas, religiões e filosofias. Porém, quando encaramos o mundo real, percebemos que a justiça nem sempre é garantida. Aquele colega de trabalho que se apropria das suas ideias pode ser promovido. O político corrupto pode se reeleger repetidas vezes, enquanto pessoas honestas ficam de lado. Diante disso, muitos sentem revolta e se perguntam: por que continuo jogando limpo se quem trapaceia ganha? Nesse instante, lembramos algo crucial. O mundo não entrega recompensas automaticamente à virtude. Competição, influência e poder. Tudo isso se torna um jogo em que nem sempre vence quem é mais merecedor. Nos comentários, conte: você já passou por uma situação em que alguém desonesto levou vantagem? Quais foram suas reflexões após isso? O filósofo Friedrich Nietzsche mergulhou fundo na questão do poder. Em suas obras, ele descreve duas formas de moralidade: a chamada moral de senhor e a moral de escravo. Na moral de senhor, encontramos valores como força, determinação e conquista. São pessoas que criam suas próprias regras e não pedem aval para agir. Na moral de escravo, prezam-se a humildade, a empatia e a submissão como virtudes fundamentais. Por que isso importa? Porque para Nietzsche o mundo é moldado por aqueles que se inclinam à vontade de poder, ou seja, à vontade de superar obstáculos e impor seus termos à realidade. Isso não quer dizer que todos devam ser tiranos ou violentos. Porém, historicamente, a moral de escravo, que glorifica a obediência e a renúncia, tende a deixar o terreno aberto para os mais agressivos e ambiciosos. Seria então a solução simplesmente adotar a moral de senhor e abandonar toda a empatia? Ou existe um ponto de equilíbrio que concilia força com princípios? Imagine nossos ancestrais lutando por comida, abrigo e segurança. Em um ambiente onde a sobrevivência é precária, vantagens competitivas podem significar tudo. Indivíduos mais destemidos e frios sob pressão poderiam muitas vezes garantir mais recursos. Ao longo de milhares de anos, essas estratégias foram se refinando, e hoje, em nossos ambientes corporativos e políticos, ainda carregamos esses impulsos profundos. Pesquisas em psicologia mostram que pessoas com menor empatia ou maior tolerância ao risco tendem a tomar decisões mais ousadas, o que pode gerar enormes benefícios, ainda que com elevado custo moral. Esse perfil muitas vezes é confundido com liderança nata. Mas será mesmo que aqueles que não se importam com o bem-estar coletivo são melhores líderes? A história também nos dá incontáveis exemplos de líderes tiranos que terminaram em queda espetacular. O poder conquistado sem limites éticos se transforma em desastre cedo ou tarde. O que fica é a pergunta: como podemos ser fortes sem sermos devorados pela própria ambição? O poder em si não é bom nem ruim, ele é uma ferramenta. Assim como o fogo pode aquecer ou destruir, tudo depende de quem o manuseia e com que propósito. Nietzsche via essa vontade de poder como uma força criadora,
uma maneira de superar limitações e desenvolver o máximo potencial. No entanto, quando o foco se volta para subjugar os outros, o poder se desvirtua. Um líder que governa pelo terror pode manter o controle por um tempo, mas vive numa montanha-russa de insegurança e medo de ser derrubado. Quando o poder vira tirania, a queda costuma ser inevitável, pois ninguém gosta de viver em constante opressão. Por outro lado, é inegável que as sociedades se estruturaram de tal forma que os decisores, em grande parte, são os que melhor manipulam o jogo de influências. Isso nos leva à próxima questão. Se o poder é uma faca de dois gumes, como impedir que ele seja monopolizado por quem faz uso distorcido dele? A resposta pode estar numa mudança de mentalidade coletiva ou na conquista de poder por aqueles que aliam firmeza e visão de longo prazo com ética. Nietzsche propõe a figura do Übermensch, ou super-homem, alguém que vai além dos padrões morais vigentes, criando uma nova forma de ver o mundo. Esse indivíduo não se acomoda em dogmas de submissão, mas também não se comporta como um tirano que necessita pisar nos demais para se sentir forte. No lugar de simplesmente abandonar a empatia, o Übermensch ultrapassa a moralidade imposta, construindo valores próprios que equilibram ambição e responsabilidade. Para ele, o poder não é humilhar, mas expandir sua capacidade criativa, elevar seu espírito. Isso demanda disciplina interna, autoconhecimento e a recusa de se deixar definir pelo julgamento externo. Então, como seria o mundo se tivéssemos mais pessoas dispostas a transcender essas amarras? É possível, na prática, incorporar uma nova moral que seja forte e, ao mesmo tempo, justa? Muitos acham que só há duas opções: ou você joga sujo ou fica para trás. Mas existe um terceiro caminho: usar estratégia sem abrir mão de seus princípios. Vejamos alguns pontos essenciais para isso. Em primeiro lugar, é preciso aceitar a realidade competitiva. Isto significa reconhecer que existem interesses em choque e que a busca pelo poder é real. Parar de esperar que a bondade seja o único critério de sucesso. Em seguida, é necessário desenvolver empatia estratégica, isto é, entender o que motiva os outros, antecipar possíveis manipulações e se proteger delas, sem precisar agir de forma malévola. Depois é essencial fortalecer a vontade interna, trabalhando a autoconfiança e a resiliência, de modo a enfrentar riscos, defender ideias e criar oportunidades, em vez de esperar favores ou permissões. Também haverá momento em que será necessário demonstrar controle firme e com responsabilidade, tomando decisões difíceis, afastando pessoas negativas ou rompendo parcerias sem futuro. Isso não significa ser cruel, mas sim firme. Por fim, deveremos criar valor verdadeiro, o que significa conquistar relevância por meio de resultados tangíveis e com ações éticas, construindo uma base de confiança. Quem apenas explora o próximo pode até subir rápido, mas tende a cair com a mesma velocidade. Quem se recusa a cair no extremismo do vale tudo, mas também não quer se tornar a eterna vítima das circunstâncias, pode encontrar aqui uma forma de navegar o jogo do poder sem se corromper. Mas como essa combinação de ética e estratégia se traduz em resultados que resistem ao tempo? Pessoas desonestas podem até triunfar, mas frequentemente constroem castelos sobre areia movediça. Basta uma mudança de vento, uma denúncia, uma traição, uma crise econômica, para tudo ruir. Já quem alia a solidez moral com visão estratégica, ainda que possa levar mais tempo para chegar ao topo, constrói estruturas mais resistentes. O legado não é definido pelo sucesso de um ano ou de uma década, mas sim pela capacidade de continuar influenciando e inspirando, mesmo após sairmos de cena. É aí que a ética forte, aliada à capacidade de competir, mostra seu valor. Ela fundamenta conquistas que resistem às tempestades do tempo. Se você chegou até aqui, já entendeu que o mundo recompensa a ousadia. E muitas vezes fecha os olhos para os métodos de quem alcança o poder. Mas também viu que existem caminhos para se destacar sem abdicar da consciência. O ponto crucial é não se iludir com a falsa promessa de que apenas ser bonzinho basta, nem cair no cinismo de achar que só a crueldade funciona. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que é possível ter sucesso sem trair seus valores?
Quais são seus exemplos de líderes que equilibram força e ética? Comente aqui embaixo, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise repensar sua relação com o poder. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo sobre filosofia, psicologia e as estratégias para viver melhor. Vamos continuar essa jornada rumo a um entendimento mais profundo de nós mesmos e do jogo do poder que nos cerca.